Hora da conversa com o psicólogo Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, Leandro, tudo ótimo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, hoje você vai falar sobre educação sexual, que é um tema que tem sido discutido com maior intensidade nos últimos anos, muito por conta da conscientização, que crianças menores de idade, de uma forma geral, precisam ter, por conta até mesmo de evitar casos de abuso, casos de estupro, violência sexual contra menores. Por isso é muito importante dar a eles a consciência e a educação sexual, né, Alexandre? Agora, quando começar essa conversa? Quem deve ter esse papel? É a escola? São os pais? Vamos falar um pouquinho sobre isso então, Alexandre. Quando a gente deve começar a ter essa conversa com as crianças? Claro, olha, primeiro a gente pode até começar mesmo desmistificando que muita gente pode pensar que educação sexual é educação para o sexo, para o encontro de genitais, para algo erótico. Não tem nada a ver com isso. Não é uma relação, que envolva isso, tá, pessoal? Quando a gente fala em educação sexual, principalmente quando a gente trata de educação sexual com crianças e pré-adolescentes, adolescentes, tem muito mais a ver com prevenção, com cuidado, com abertura do diálogo, com, vamos dizer assim, informação, e que a informação, ela protege a criança e o adolescente. Ele dá suporte, sustentação para crianças e adolescentes compreendam melhor as coisas, os limites, Tudo isso é construído com a criança, pode e deve começar dentro de casa, tá? E pode e deve começar de casa para a escola e da escola para casa. É muito importante que existem algumas escolas com projetos que fazem muitas vezes minicursos, palestras, orientações sobre questões de intimidade, higiene íntima, sobre o dizer o não, sobre falar mesmo sobre as partes do corpo, a diferença entre o que deve e o que não deve, o que é carinho e o que não é carinho, o que é um abuso, na verdade. Tá? Então, trazer essa consciência não é só para as crianças, para os familiares também. Porque a gente vê que a taxa mais alta de abuso sexual infantil, por exemplo, se dá com pessoas próximas da criança. Uma pessoa que, inclusive, usou da confiança da criança e dos próprios familiares para praticar algo erótico, abusivo, ali, uma violação de direito e do corpo da criança. Então, a gente começar esse bate-papo, é bom que a gente deixe isso tudo bem elucidado. Agora, Alexandre, e em relação à idade, hein? Existe uma idade de referência, tem que ter uma sensibilidade para isso. Como é que isso funciona? Não tem uma idade certa para começar a falar, não. Até porque cada um começa a entender as coisas de um jeito diferente. Mas mesmo desde a tenra idade, você já consegue explicar para a criança o que é dela e que o outro não pode pegar, o que é dela e que o outro não pode tocar, quem que ela pode pedir algumas coisas, como ir no banheiro, como trocar uma cueca ou uma calcinha, como e quando ela pode tocar ou ser tocada, onde não deve tocar, não deve mexer, o que não deve mostrar, e abrir esse canal de diálogo com os pais, contando o que pode acontecer ou ter acontecido com ela, envolvendo o corpo dela, envolvendo algum comportamento que ela se sentiu mal e não gostou, alguma coisa que ela viveu, que alguém fez com ela e ela achou esquisito e não entendeu o que é aquilo, achou estranho. Então, você já pode trabalhar isso desde a mais tenra idade. A partir do momento que a criança começa a entender as suas palavras, entender sobre o corpinho dela, você vai criando essa conscientização da criança para o corpo e aprendendo a dizer não, aprendendo o que deve e o que não deve,
e que ela possa ter essa conversa com os pais de modo a não ter medo, isso é muito importante, de contar para papai e para mamãe sobre o que aconteceu com ela, pois pode ser que ela às vezes tenha medo de contar e ainda os pais brigarem com ela por um erro que ela não cometeu. Tem muita gente que sofre por um erro que não cometeu, mas por causa de algo que alguém fez de errado com você e você ainda se sente mal por isso. Imagina uma criança. Então, poder abrir esses canais de diálogos e usar também alguns materiais didáticos, porque alguns livros, revistas, hoje tem algumas revistas e livros bem bacanas, ilustradas, com figuras, demonstrando para a criança o que não deve, o que não pode, o que pode, né? Como ela pode, né, falar com os pais, bem interessante, bem didático, nada invasivo, nada traumático, mostrando o que carinho que não pode, sentar no colo, carinhos em segredo, essas coisas que a criança não tem a maturidade para entender, mas com alguns materiais pedagógicos, inclusive, ela consegue visualizar aquilo que o adulto também está conversando com ela, né? Tem até alguns conteúdos em vídeos que você encontra no YouTube, que é claro que o pai e a mãe acessam antes, vão ver aquilo ali e entender que é importante essa conscientização para a criança, porque você vai estar fazendo um trabalho, uma tentativa de trabalho de prevenção, ou se algo de ruim acontecer, você vai ter ali a confiança da criança para te contar, para que as medidas sejam tomadas. Para a gente finalizar, Alexandre, a gente de vez em quando vê notícias, né, de casos em escolas em que crianças, durante algum evento, alguma conscientização sobre educação sexual, acaba contando, né, para professores, coordenadores: opa, já passei por essa situação, não sabia o que era, e acabam relatando. Quais sinais quem está no entorno da criança pode perceber que ela pode estar demonstrando que passou por algum tipo de violência, algum tipo de abuso? Quais sinais a criança demonstra? Olha, em geral, as crianças, quando sofrem já violência sexual, o abuso sexual, é muito comum notar que ela muda repentinamente o comportamento dela. Ela fica estranha, é muito comum isso, tá, pessoal? Dela ficar estranha da noite para o dia, de uma hora para outra. Ela começa a agir de modo mais inibido, ela fica mais introspectiva, mais medrosa, se assusta com facilidade e ela evita, às vezes, o ambiente em que ela foi abusada. Ela não quer mais voltar. Se foi na escola, ela não quer voltar para a escola. Se foi na natação, ela não quer voltar para a natação. Se foi na casa de um vizinho ou de um parente, ela não quer voltar lá mais, mas ela também não verbaliza bem o que aconteceu, porque às vezes ela também não entende, não sabe colocar em palavras. Algumas crianças podem ter regressão do comportamento, voltar a fazer xixi na cama, querer dormir de volta no quarto com os pais, né, ter medo do escuro, ou medo que ela já superou e volta a ter. Isso é muito comum. Em alguns casos, dependendo também, a criança começa a repetir o que ela sofreu, né? Começa a se tocar ou começa até a tentar repetir o abuso com outras crianças. Isso é um pedido de ajuda. É claro que nós sabemos que no desenvolvimento de todo mundo, a criança é curiosa. Ela vai querer saber a diferença entre meninos e meninas, ela vai se tocar naturalmente, mesmo sem ser abusada. Isso é comum, a criança tocar o corpo, conhecer o corpo, tirar prazer do corpinho dela, né? A gente vê isso nas creches, nas escolas, nas famílias, mas tem uma hora que a gente tem que ficar atento para saber se isso, junto com outros desses comportamentos, podem mostrar que houve ali um caso de abuso também. Muito obrigado, então, Alexandre. Peço aqui, como sempre, né, para você deixar também suas redes sociais, onde é que os ouvintes podem conhecer mais um pouquinho do seu trabalho. Claro, pessoal, para continuar esse bate-papo, ver todo esse conteúdo, vocês me encontram lá no Instagram, no @Alexandre_Psicologia, @Alexandre_Psicologia, ou para palestras, consultas, orientações, vocês podem também entrar em contato no meu WhatsApp, 27 99943 1968, 27 99943
1968 e, se precisar de contar com a ajuda de profissionais diante desses casos, não hesitar, viu, pessoal? Até segunda que vem. Até semana que vem, Alexandre. Valeu.